Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Pai Podcast. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre maternidade. Apesar de ser um papo de pai, também traremos mães para falar aqui com a gente. E hoje minha convidada, ela é psicopedagoga, ela tem ela tem a certificação em disciplina positiva e é mãe do querido Santiago, de 5 anos. Minha convidada, ela é do Instagram do Psicomaternando, a Carol Figueira. Seja bem-vinda. Obrigada, Niltinho, mais uma vez pelo convite. Já agradeci quando você me convidou. E é uma honra, estar aqui nessa nova fase aqui do podcast do Papo de Pai. A gente já conversou no Instagram, já fizemos live, já fizemos roda de pai juntos, mas é uma honra estar aqui no podcast junto com você. Que legal. Eu que fico honrado da sua participação, de estar aqui com a gente, de estar conversando um pouquinho, falar um pouquinho da sua história, que eu já sou fã de longa data. Então eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua trajetória, da sua jornada em relação à maternidade, em relação ao olhar da psicopedagogia em si, do ensino, da criação, da educação. Enfim, fique à vontade, fala um pouquinho quem é você na fila do pão da maternidade e o que te traz aqui hoje. Bom, como você já falou, eu sou mãe do Santiago, então eu sou mãe há 5 anos. E eu sou psicopedagoga praticamente ao mesmo tempo que eu sou mãe, Eu peguei o meu diploma, da pós-graduação, da especialização em psicopedagogia na semana anterior ao nascimento do meu filho, Então eu sempre brinco que eu sou mãe e psicopedagoga no mesmo período, Comecei as duas atuações, vamos dizer assim, no mesmo período. E o Psicomaternando, o nome veio justamente disso, dessas duas ocupações que eu tinha na época que ele foi criado, o perfil completou 3 anos, agora em novembro de 2021, justamente para aliar, a psicopedagogia à maternidade, vamos dizer assim, seria quase que uma aplicação ali, dos conhecimentos que eu tinha como psicopedagoga de desenvolvimento infantil, de alguma parte neurológica, aquela parte dos marcos de desenvolvimento, do próprio ensino, o que é importante para a aprendizagem da criança na maternidade. E como eu sempre dizia desde o começo, eu usava até, de certa forma, de slogan no começo do Psicomaternando, que era uma psicopedagogia descomplicada, para pais, para mães, para educadores. Porque eu sei que às vezes é difícil, E assim, hoje em dia a gente está vendo com toda essa questão da Covid, da vacinação, toda essa confusão, às vezes, que as pessoas têm, que é muita informação e você não sabe qual informação que é qualificada, qual não é. E eu sei que é difícil, às vezes, para o público geral, Já é complicado para a gente, para mim, que sou especialista da área, já tem texto, já tem artigos, tem trabalhos que são pesados para ler. E assim, para o público em geral é mais ainda, Então, o meu objetivo era trazer uma informação de qualidade com relação ao desenvolvimento infantil, à aprendizagem, da maneira, vamos dizer assim, mais mastigadinha possível, de uma forma que fosse fácil para uma pessoa de qualquer área entender sobre o desenvolvimento infantil, entender sobre a aprendizagem, sobre o que era importante, para a gente garantir um desenvolvimento bacana, um desenvolvimento apropriado para as crianças. E logo no começo, do Psicomaternando, a disciplina positiva acabou entrando na minha vida pessoal primeiro, Foi nessa época, o meu filho tinha tinha recém-completado, 2 anos de idade, e por necessidades minhas mesmo da maternidade, de entender muitos processos, de ser uma mãe melhor para ele, porque até pelo meu temperamento, eu sempre brinco que eu sou uma controladora em reabilitação, então eu queria muito que tudo saísse certinho, que fizesse tudo certinho, do jeito que tinha que ser. Então, assim, e era uma fase, quem estiver ouvindo a gente, que for pai, for mãe, sabe que essa fase ali, dos 2 anos de idade, é uma fase que a criança, começa a criar, demandar, muita independência, quer explorar o mundo. Então, estava assim, sendo uma coisa muito caótica, sabe? Eu estava muito distante de ser a mãe que eu queria ser. Então, eu comecei a buscar, outras informações. Acabei me deparando, na verdade, eu fazendo cursos dentro da psicopedagogia, estava até fazendo um curso sobre autismo. E o responsável, fazia um curso de autismo com um médico, e esse médico ele escreveu
o prefácio da edição brasileira do livro do Cérebro da Criança. Olha que legal. E aí eu vi uma propaganda do livro no Instagram dele e resolvi comprar o livro. E assim foi o que me abriu as portas, felizmente, para essa educação mais respeitosa, né? E logo depois eu encontrei a disciplina positiva em si, né? O método da Jenny Nelson. Comecei a aplicar isso na minha vida mesmo, né, na minha maternidade. E, assim, é uma coisa tão... Acho que os resultados que a gente tem são tão incríveis, né? Que a gente quer propagar isso pro mundo, né? A gente quer espalhar isso para as outras pessoas. E, de certa forma, as famílias que eu atendia, né, como psicopedagoga, eu já dava algumas dicas, já dava algumas orientações dentro da disciplina positiva, porque dentro da aprendizagem, né, a gente tem muita influência do meio que a criança vive, né? Ele é muito importante para... o ambiente que a criança vive é muito importante para a qualidade da aprendizagem dela, né? Se a criança está num ambiente tranquilo, ela está num ambiente que ela recebe estimulação adequada, ela está num ambiente emocionalmente equilibrado, qualquer aprendizagem dela vai ser muito mais fácil, né? Vai ser muito mais tranquila. Falando a nível do cérebro, o cérebro dela vai estar desocupado para poder se concentrar em aprender, né? Só te tesourando um pouquinho, é uma coisa que eu falo, né? O HD tá zerado, né? Sim. E toda a birra, toda a interação da criança com a gente, que a gente às vezes perde o controle, fala mais da gente do que da própria criança. Sim, e com poder certeza. entender isso é maravilhoso. Sim. Né? Por mais que eu seja um pai dedicado, compreensivo, que tô ali na lida todos os dias, em alguns momentos dá essa fugida. E eu penso, e as pessoas que não têm esse mínimo de sensibilidade em relação às crianças, né? Como que é? Então, esse trabalho que você faz é justamente para ocupar essa lacuna e realmente entregar um conteúdo bem mastigado, porque quem vai pegar um livro para ler? São poucas pessoas que leem, né? É difícil, né? Justamente por isso, como eu falei, a gente pegar um conteúdo qualificado, um conteúdo técnico, já é muito difícil. Né? Você não vai falar para a pessoa pegar um artigo, até que ela tenha tempo, mas ela conseguir compreender um artigo científico, né? Um estudo ali. E como você falou, é difícil às vezes no mundo que a gente vive, às vezes a pessoa tem 2 empregos, ou a pessoa trabalha o dia inteiro e depois está fazendo uma faculdade para tentar melhorar o nível de vida. Ou mesmo que não esteja fazendo faculdade, mas chega em casa e a gente tem várias demandas para fazer, tem que arrumar casa, tem que fazer comida, tem que cuidar de criança. Então, assim, eu sei que às vezes é difícil a pessoa pegar e estudar, né, pegar um livro e ler, assim, do jeito que a gente precisa para absorver aquilo ali. Pegar, marcar, reler, comparar com outra coisa. Então, assim, veio esse objetivo, né? E eu sempre passava para as famílias que eu já atendia como psicopedagoga, eu já passava algumas dicas, já passava algumas noções, porque às vezes eram muitas dificuldades, né? Que eram encaradas como, às vezes, uma dificuldade de aprendizagem, ou a pessoa começava às vezes, pensar que a criança tinha algum distúrbio, alguma coisa assim, e, na verdade, você via ali que era uma questão de relacionamento, era uma questão, às vezes, de ajuste de rotina, alguma falta que a criança estava tendo ali dentro de casa, né, alguma intercorrência. E aí eu resolvi, né, que eu queria que eu queria passar isso mais profissionalmente, né, por mais que eu já estivesse falando de disciplina positiva praticamente desde o início do Psicomaternando, mas eu queria, vamos dizer, tornar isso uma profissão, né. Então, no começo do ano passado, né, no começo de 2021, eu fiz a certificação internacional, né, em disciplina positiva, com a associação mesmo, né, de disciplina positiva. Tem sede aqui no Brasil, mas encadeado, né, lá com a associação mesmo, com as orientações da Jenny Nelson. Então, assim, a gente recebeu tanto o treinamento, né, aqui no Brasil, né, com a trainer aqui, uma das trainers aqui do Brasil, como também a gente assistiu os vídeos do treinamento lá dos Estados Unidos, dado originalmente pela Jenny Nelson e pela Lynn Lott, que são as duas que propagam a disciplina positiva ali desde a década de 80 nos Estados Unidos, né? Então, assim, basicamente é essa, assim, a minha trajetória, né, até chegar ao estado, né, que o psicomaternando está hoje. Então, assim, a psicopedagogia veio, né, da minha vida pela necessidade, assim, de entender mais esses processos, de ajudar crianças, né, ajudar os alunos. Eu sou originalmente professora de história.
ajudar os alunos, né, ajudar as crianças que tivessem alguma dificuldade de aprendizagem, tivessem algum distúrbio, a conseguirem dar o melhor delas, né, fazer o melhor que tivesse ao seu alcance. E a disciplina positiva veio, né, pelas minhas necessidades mesmo da maternidade, né? Eu sempre falo que a maternidade, a maternidade e a paternidade, claro, né? Quando a gente se envolve mesmo, né, profundamente com uma criança, elas são uma escola muito grande, né? Elas revelam muita coisa, como você falou, né? Muitos dos conflitos que a gente tem, às vezes, vêm muito mais da gente do que exatamente uma coisa que a criança fez, né? Às vezes o que a criança fez, na verdade, é uma coisa que desperta um gatilho, né? Um gatilho que desperta memórias na gente. E a gente, às vezes, acaba revidando aquilo, né? De uma forma meio descompensada. Então, eu sempre falo que a maternidade, né? A parentalidade, de um modo geral, elas são uma escola muito grande. Para a gente entender o que a gente precisa repensar na nossa própria forma de conduta, na forma como a gente se comunica com as pessoas, né? Porque não adianta também a gente se centrar só no que a gente faz com a criança, né? Não adianta ser totalmente positivo e abaixar na altura da criança para falar com ela e quebrar o pau com meu marido dentro de casa, né? Um dia desses eu estava lendo até, né, um livro da série de disciplina positiva, né? Que chama Disciplina Positiva para Pais Ocupados. E aí elas dão um exemplo lá de uma família que os pais tinham essa consciência, tinham feito workshop, tinham feito treinamento e tal, de se comunicar melhor com a criança, mas eles batiam no cachorro, gritavam com o cachorro, e aí viram a menininha replicando isso, e aí eles viram, tipo assim, peraí, não dá pra gente, né? Então, assim, a gente acaba vendo a necessidade de expandir essa questão dessa positividade, né, nas relações, na nossa comunicação. A gente acaba vendo a necessidade de a gente expandir isso para as nossas relações de um modo geral, né? Para que a gente consiga, acho que ter um mundo, ter comum, uma né? sociedade melhor, né? Então, assim, como é muito difícil, como você falou, né? O HD das crianças, né? Quando a gente pega um bebê, o HD tá zerado, né? Então, assim, eu acho que a melhor forma da gente conseguir mudar o mundo estruturalmente, né? Sim, É muito difícil a gente mudar quem já é burro velho igual a gente, né? Você tem que ter toda essa... Primeiro, você tem que ter esse impulso para mudança, né? E mudar os seus próprios paradigmas, mudar as coisas que já estão enraizadas em você. É difícil, né? É uma caminhada e eu tô aqui, você também, né? A gente tá nessa caminhada de estudar, de tentar praticar uma educação positiva, mas a gente sabe que no dia a dia, às vezes a gente faz as coisas, a gente liga o piloto automático e aí a gente fala de um jeito que não é legal, que não é para falar, acaba agindo, né? Acaba ficando de cabeça quente. Então, eu acho que a melhor forma da gente conseguir mudar a sociedade assim estruturalmente, né, para tudo, para respeito à diversidade, para ter um mundo mais pacífico, para a gente se comunicar melhor, a saída são as crianças, né? Sim, sim. Só que, obviamente, a gente tem que reeducar os adultos para que a gente possa, né, como adultos, reeducados como adultos em desconstrução, né? Eu sempre falo que a gente precisa estar numa desconstrução, uma reconstrução intermináveis, né? Pra gente... Não tem linha de chegada, né? É o tempo todo, né? Eu sempre falo que assim, gente, disciplina positiva não é uma coisa que você vai vir, vai fazer um curso meu e os seus problemas acabaram. Eu sempre falo, gente, se você tá vindo aqui procurando um lugar para acabarem os seus problemas em casa, não vai ter. Porque se relacionar é uma coisa que vai trazer encontros e desencontros, vão ter coisas que vão ser desajustadas, né? Principalmente, assim, você tem criações diferentes. Então, por exemplo, você e a sua esposa não foram criados na mesma casa pelas mesmas pessoas. Então, por mais que vocês tenham coisas em comum, tenham, sei lá, se conheçam às vezes de um ambiente em comum, mas vocês têm realidades diferentes, às vezes têm pensamentos diferentes. Então, assim, o relacionamento, né, ele justamente porque a gente é muito diverso, ele vai trazer crises, vai trazer desentendimentos e tudo isso, né?
Então, é uma coisa que é constante, né? Um aprendizado, uma reconstrução constante para que a gente vá se Evoluindo. melhorando, né? Vá evoluindo. E eu falo, né? Nós somos uma das primeiras gerações de pais, mães que estão realmente preocupados com os filhos, com as crianças, né? Não simplesmente preocupado com se está bem, se está com saúde, não. Não Preocupado só no. sobreviver, né? Não só Exatamente. criar sobreviventes. Boa. Essa é a palavra, gostei. Exatamente, não só sobreviver, né? Preocupado com o bem-estar. Eu conversando com Gisele um tempo atrás e o Arthur falou alguma coisa comigo, a Helena, não lembro qual das crianças que falou. E eu falei, não é assim. Comecei a dialogar com eles, né? Aí depois parei e pensei, tá vendo? Se eu falasse desse jeito na idade deles para os meus pais, já tinha levado um na cara e vai pro quarto. Não ia ter um diálogo. Uhum. Então aí ela assim, mas a questão não é o como fala, é o jeito que a gente ouve, o jeito que a gente interpreta isso e tem a devolutiva, Sim. né? E às vezes realmente isso pode pesar um pouquinho, né? Chamar a atenção de alguma forma, ter a paciência, sentar, conversar, tentar entender o que está acontecendo, né? Porque a gente sabe como o ciclo do dia deles funciona. Vai chegar um determinado horário, poxa, vamos agilizar para dar o banho, dar a janta, porque daqui para as próximas meia hora já perdemos, Já. né? Então até reorganizar tudo isso é complicado. E eu falo, né, por mais que nós estamos numa tendência à mudança de era, né? Isso que você falou é realmente fato, né? Falar com quem já é convertido é fácil, né? A gente tem que buscar aquela pessoa que não tem muito entendimento do que é uma disciplina positiva numa criação respeitosa. E as crianças é o que realmente que é onde a gente quer chegar. Porque esses pais vão ter esse tratamento com as crianças e essas crianças vão replicar no futuro, Sim. né? E o mais importante, a gente não vai estar aqui para ver essa transformação de mundo, né? Talvez vai ser os nossos netos que vão ter um dia a dia que realmente não vai ter ou terá menos preconceito, menos a relação com o meio ambiente devastosa, que seja realmente algo que seja sustentável, as relações interpessoais sem preconceito, sem injúrias, sem nada, ou pelo menos menos do que é hoje. A gente não vai ver isso, mas estamos plantando a semente. Sim. E ter esse entendimento que é o fantástico, né? Muita gente olha, poxa, vocês aí estão só querendo mitar, querendo lacrar, falando sobre essas coisas, mas no dia a dia como que é? É desse jeito mesmo, Sim, né? Mas buscando errar mais, buscando acertar mais do que errar, né? Claro que a gente sabe que a gente não vai ser perfeito em nenhum momento, né? A perfeição, ela é uma meta absurda, né? Porque ela é uma meta ilusória, não tem como a gente e não alcançar, tem né? como. E acho que até essa busca pela perfeição, ela traz muito mais culpa do que um benefício, né? Uhum. Porque claro que eu falo assim, não é você simplesmente falar assim, nossa, gritei com meu filho, ai, tudo bem, não sou perfeita. Não, não é isso. É sempre a gente analisar os nossos erros, né? Como a gente até fala, um dos pilares da disciplina positiva, né? É a gente usar os erros como uma forma de aprendizagem, né? Então a gente parar e falar assim, tá, mas o que aconteceu aqui? Por que eu agi desse jeito? Por que eu discuti? Por que isso me incomodou tanto, né? Me incomodou a esse ponto. Mas a gente não se culpar, não ficar assim tão frustrado, né, pelos erros que a gente comete, né? De pensar assim, ok, beleza, eu gritei hoje uma vez, mas se eu pegar em retrospectiva, né? Sei lá, há 1 ano, há 2 anos atrás, como é que eu trataria essa situação? Né? Assim, a gente sempre vê a evolução que a gente teve no tratamento com os nossos filhos, né? E muito bacana isso que você falou, de assim, que a gente não vai ver esse resultado, né? E esse retrospecto com os nossos pais. Mas eu acho que é muito interessante a gente pensar em toda a evolução que a gente está tendo, né? Por mais que a relação com os nossos pais, o modo como eles possam ter tratado a gente não foi tão legal, né? Mas a gente pensar assim, que um dia eu estava conversando isso com uma seguidora até, essa questão do respeito, né? De falar isso, sei lá, eu ia falar alguma coisa e ia tomar um tapa na boca, ou ia ser no mínimo colocado de castigo.
e tal, ou ia ouvir um monte, ia ouvir um sermão, ia ser xingado. Mas se a gente parar para pensar também o quanto eles receberam dos próprios pais, já é uma evolução, assim, absurda, né? Da mesma forma que a gente pensa assim, poxa, ok, hoje em dia eu tento, né? Como eu falei, eu tento acertar mais do que errar. Mas eu ainda cometo esses erros. Então, assim, eu tenho a esperança que o meu filho, né, caso ele queira ser pai, provavelmente ele vai evoluir mais ainda, né? Os nossos filhos, se quiserem ser pais, ser mães, eles vão trazer já isso que eles aprenderam com a gente, repensar o que a gente fazia, né? Assim como nós mesmos fazemos, né? Repensar o que a gente recebeu e a gente não gostou, deixarem isso de lado e passarem só o que eles receberam de bom pra gente, pra frente, né? Pros próprios filhos deles. Então, assim, eu acho que essa é a intenção, né? Da gente ir tentando, a cada geração, a gente dar um passo maior, né? Nessa jornada de se comunicar com respeito, de se relacionar com respeito, né? Porque, como eu falei, é só a gente educando as nossas crianças que a gente vai conseguir mudar isso estruturalmente, né? Porque tem uma... Eu sempre esqueço de quem é a frase, né? Mas eu lembro que é de uma mulher, que ela fala que a infância é o chão onde a gente pisa a vida inteira. Então, as relações que a gente tem, que as nossas crianças têm durante a infância, elas são muito importantes, né? Então, assim, por isso que a gente luta tanto para ter, né, um bom relacionamento dentro de casa, né? E que a gente luta tanto, e eu bato muito nessa tecla também, da gente trazer uma renovação para o ambiente escolar, para os outros ambientes onde a criança frequenta, né? Seja um ambiente escolar, seja uma instituição religiosa, para ter essa questão mais centrada na criança, a gente abrir mão do controle, né? A gente não vê a criança como uma coisa que precisa ser consertada, né? Porque a maioria das pessoas, elas veem a criança como uma coisa assim, não, se eu não consertar isso aqui, basicamente, se você não colocar a criança na linha, ela vai virar um delinquente, né? Exatamente. Essa é a visão de muita gente, né? Que aí leva as pessoas a baterem, a castigarem com violência, com muita rigidez. Então, que a gente consiga ver as crianças com mais respeito, né? Como uma autora que eu gosto muito, que é a doutora Shefali, ela fala que a gente precisa enxergar os nossos filhos como parceiros de caminhada, né? Não como alguém que você vai depositar o seu conhecimento, porque a gente tem uma coisa que eu tenho um certo ranço, de que, não, nós somos mais experientes, a gente precisa conduzir os nossos filhos porque nós temos mais tempo de vida, então nós automaticamente somos mais sábios. Mas você, como pai, né, você tem aí quatro parceiros de caminhada, né? Sim. Então, a gente vê o quanto a gente aprende no dia a dia com as crianças, né? O quanto elas têm a ensinar pra gente, até mesmo por essa questão que eu falei que a parentalidade traz, da gente olhar para dentro e falar, quando a gente para, né, para analisar, quando a gente se propõe a falar assim, não, eu vou mudar, eu vou me tornar uma pessoa melhor pelo meu filho, pela minha filha, pelos meus filhos, a gente para rever muitas coisas nossas, né? Por que determinada coisa nos atinge tanto? Por que determinada coisa é interpretada pela gente como um ataque? Então, assim, a gente realmente interpretar, olhar para as nossas crianças, né? Não simplesmente como aprendizes, mas como parceiros mesmo de caminhada, como pessoas que vão proporcionar uma troca para a gente, como a gente está tendo aqui, né? Você pode ter uma troca dessas de qualidade com os teus filhos, né? Eu já tive, assim, insights maravilhosos da minha própria vida, da minha própria jornada, com conversas que eu estava tendo com o meu filho. De conversas que ele estava tendo, porque às vezes a criança naturalmente quer agradar, quer aquele senso de aprovação. E eu falar com ele assim, olha, não, você tem que fazer as coisas do jeito que você gosta, né? Ele estava, sei lá, pintando um desenho. Eu falei assim, você achou bonito? O que você está achando disso aqui? Você tem que fazer as coisas para você. E aí eu parei para pensar que naquele momento eu não estava fazendo as coisas para mim. Eu estava fazendo as coisas para seguir metas que os outros tinham colocado, que não eram importantes para mim. Que foi um momento até, né, que eu resolvi falar assim, não, peraí, eu preciso dar uma desacelerada na parte profissional, porque eu estava fazendo coisas que não faziam sentido para mim,
para seguir o que as outras pessoas que tinham autoridade na área e etc. faziam, o que o pessoal de marketing fazia, que falava que precisava fazer. Então, assim, eu não estava fazendo as coisas de jeito, vamos dizer assim, para me agradar, para eu ficar satisfeita. Então, assim, uma conversa que eu tive com meu filho enquanto eu brincava foi fundamental para eu repensar assim, os rumos que eu estava tomando profissionalmente, os rumos que eu estava tomando como pessoa, para eu repensar coisas que estavam me deixando ansiosa sem necessidade. Então, assim, os nossos filhos, eles são mestres, assim, maravilhosos da vida. Né? São. Eu falo sem pudor nenhum que eu aprendo muito mais com meus filhos do que eles aprendem comigo. Eu tenho esse sentimento que todo dia tem alguma coisa nova, que eu percebo algo novo, que eu entendo algo novo, uma maneira de entender, de ver o mundo pela perspectiva deles. E uma coisa, até complementando o que você disse, o primeiro passo que eu acho que deve ocorrer é que os adultos precisam enxergar as crianças como pessoas. Sim. Não simplesmente como crianças ou como objetos que Porque a gente sempre brinca, parece que criança não é gente, né? A gente vê crianças sendo excluídas de ambientes, né? Movimento e child free, como se... E é uma coisa muito natural, ao passo que se você falar de um lugar que... Ah, não, nesse lugar aqui eu não aceito que entre gay, nesse lugar aqui eu não aceito que entre negro, eu não aceito que entre deficiente. Vai vir, aquele lugar vai ser... Aquela pessoa vai ser linchada, aquele lugar... vai ser banido do planeta. E o detalhe, A pessoa vai ser cancelada. E para criança parece que é uma coisa, eu brinco que parece que é uma coisa muito chique você falar que você não gosta de criança, né? Que aquele lugar, ai não, eu não gosto de criança chorando, não gosto de criança, não tenho que aturar a criança. Então, assim, a gente precisa olhar para a criança, entender que as crianças são seres humanos. Sim, sim. E até os estabelecimentos que colocam lá a plaquinha, somos amigos dos animais, amigos das crianças, então podem trazer. Oh, legal, no primeiro momento que legal. Mas no segundo momento, poxa, mas precisa de uma placa falando que posso levar meu filho? Deveria ser óbvio, né? Não é? É nítido, né? E apesar de tudo isso, quer dizer, com tudo isso, eu queria que você me respondesse, através de toda essa bagagem que você tem, com psicomaternando, com seu filho, é verdade quando nasce uma mãe, nasce uma culpa? Ou mudou isso depois que você realmente foi mãe? Eu falo isso porque eu sempre fui um pai perfeito, até eu virar pai. Sim, não, eu acho que nasce. Eu acho que nasce uma culpa, até pela culpa que é colocada na gente, né? Eu acho que ela nasce uma culpa não necessariamente pelo que a gente traz de bagagem, principalmente as mães, né? Eu sempre falo assim, não é para criar uma rivalidade de mães e pais, mas assim... como a gente já conversou, né, quando a gente fez a roda de pais, e como eu coloquei, né, no capítulo que eu escrevi lá no livro sobre autoamor, que eu escrevi sobre uma parentalidade proativa, né, tem uma carga muito grande de perfeição nas mães, né? E um dia desses eu vi até um Reels, acho que foi do Tadeu Franca, em que ele colocava, né, o julgamento das mães. Então a mãe falava assim, eu dei chupeta. E aí vinha um juiz com um martelinho e falava culpada. Era culpada porque eu dei doce antes dos 2 anos de idade. Você é culpada. E ao contrário também, essa pessoa fala, eu amamento meu filho de 3 anos de idade. Você é culpada porque você vai deixar a criança mimada. Então qualquer coisa que você faça, você vai ser julgada. Então eu acho que essa culpa é justamente por essa questão da perfeição que colocam na gente, né? E aquela coisa até, acho que assim, que vem até um pouco da religião, né, cristã, de ter, assim, a mãe como uma coisa imaculada, né? A gente é comparada praticamente com Maria, mãe de Jesus, né? Então... Você tem que ser, né, aquela que concebeu sem pecado. Então, você tem que ser perfeita o tempo inteiro. E a partir do momento... E esse julgamento, assim, é uma coisa tão internalizada que, às vezes, essa culpa ela é colocada até por outras mulheres, por outras mães, né? Porque parece que realmente, assim, você foi mãe como se tivesse, assim, um divisor de águas na sua vida. É claro que a maternidade ela vai mudar estruturalmente muita coisa, né?
Você vem qualquer coisa, né? Para você sair para qualquer lugar é um evento, né? Ou você tem que planejar como é que você vai levar a criança, ou você tem que pensar com quem que você vai deixar a criança. Você tem que remanejar os seus horários, você não pode acordar a hora que você quer, dormir a hora que você quer, fazer as coisas a hora que você quer. Então, assim, é claro que muda estruturalmente. Mas parece que, assim, tem uma ruptura no momento que você é mãe, como se a sua vida pregressa acabasse, né? E eu lembro que teve uma vez, logo no iniciozinho do Psicomaternando, eu arrumei uma treta com com uma pessoa. Justamente, assim, era uma pessoa que tinha um perfil também, teoricamente, voltado para mães, mas ela fez uma crítica, assim, a esses perfis que as pessoas falam que falam de maternidade real, né? E, assim, eu acho que isso vem mudando um pouquinho, porque tem muito... com a questão das redes sociais, né? Tem muita gente compartilhando o dia a dia ali. Então, assim, e é bacana, de certa forma, em alguns pontos, deixou a minha maternidade mais leve, justamente porque, às vezes, eu estava tendo algum conflito com meu filho estava em alguma fase mais difícil, alguma coisa assim, e você começa a pensar que você tá errando ali alguma coisa. Você fala, gente, estou fazendo alguma cagada aqui, que o negócio não tá dando certo. Será que é só comigo, né? Será que é só comigo? E aí você olha uma outra pessoa que tem filhos numa idade parecida e que está reclamando da mesma coisa, então você fala assim, opa, então isso aqui é normal, isso é da fase, né? Mas essa pessoa estava questionando essa questão dos perfis que colocavam de questão de maternidade real, que passavam os perrengues que você tem com maternidade. Essa questão de privação de sono, né, de você ficar preso, de não conseguir fazer as coisas, de você ter criança te chamando 520 vezes por dia, enfim. E aí essa pessoa criticando, não, porque a pessoa, como se a pessoa não tivesse nascido para ser mãe, que parece que você tem que ter um currículo pré-estabelecido também para ser mãe, né? Tipo, assim, então você precisa ser uma pessoa calma, você não pode falar palavrão, você não pode beber, né? Mãe não pode fazer nada disso, né? Praticamente, sei lá, mãe não pode nem... né? Mãe não pode namorar, não pode ter relações, mãe não pode... Então ela criticava essa coisa de, não, a pessoa não nasceu para ser mãe porque ela tá com saudade de sair com as amigas para beber cerveja, de ficar na academia. Eu falei, mas espera aí. Por que não pode fazer tudo isso? Por que você não pode fazer tudo isso, né? Principalmente porque, assim, como eu falei, né, não é para criar uma rivalidade entre pais e mães, mas é uma coisa que não é exigida dos pais, né? É muito difícil, né? Por mais que você tenha falado, eu era um pai perfeito até os meus filhos nascerem. Mas é muito tanto que a gente não vê muito falar, a gente não vê artigos, a gente não vê discussões sobre uma culpa paterna. A gente vê muito sobre uma culpa materna, porque, assim, e toda essa questão, né? A gente fala de culpa materna, e aí você vê várias discussões, você vê livros e reportagens na televisão sobre mães narcisistas, né? Que seriam aquelas mães que não ligam muito para os filhos, se colocam acima dos filhos. E em alguns momentos a gente fala assim, tá, mas espera aí, mas tem um monte de pai que faz isso aqui e ele é só pai. Ele não é pai narcisista. A gente não fala de culpa paterna, a gente não tem essa neura do cara falar assim, nossa, caramba, eu não tô dando conta aqui dos meus filhos, eu tô passando muito tempo no trabalho e não digo que os homens não tenham essa preocupação, né? Felizmente, e a gente já discutiu isso quando a gente fez live sobre paternidade, quando a gente fez a roda mista falando sobre parentalidade. Felizmente, a gente tem esse despertar também dos pais, para já pensar uma coisa assim, não, peraí, eu tenho que ser mais do que o provedor, eu tenho que participar, eu tenho que oferecer uma estrutura emocional para os meus filhos, né? Mas eu acho que essa carga que traz essa culpa, né, essa cobrança que traz essa culpa, ela vem muito mais em cima das mães, né? Dessa perfeição, que a mãe precisa se dedicar totalmente. Então, se essa mãe trabalha fora o dia todo e o filho começa a ter um problema de comportamento, é a mãe que é a culpada. Não são os pais que são culpados, né? A escola, ou quem seja, procura a mãe. Será que ele não está sentindo falta da mãe? Então, eu ainda respondi isso para uma seguidora um dia desses, né? Que ela colocou, eu queria que a escola tivesse me falado, né? Tivesse me indicado sobre educação respeitosa, já me senti muito culpada de ser chamada, de ser constrangida por causa do comportamento do meu filho. Eu falei, infelizmente, né? Na nossa sociedade,
a gente tem muito disso, né? A criança faz qualquer coisa e você logo aponta para a mãe, né? E como eu falei, eu já fui taxada de ser uma mãe permissiva, né? Logo quando uma criança, né, começa, às vezes tem algum comportamento desafiador, tá com algum problema para se adaptar em algum ambiente, e você logo, não, mas como é que é com a mãe? Né? Como é que você trata? Mas o pai do mesmo jeito, né? Então, assim, respondendo, né, recapitulando aqui para fechar a resposta à sua pergunta, eu acho que infelizmente ainda continua nascendo uma mãe, nascendo uma culpa. É um dos meus focos também, né, de diminuir essa culpa. Até assim, porque eu acho que quando a gente é mais intencional no que a gente faz, quando a gente sabe que rumo tomar, é muito mais fácil a gente lidar com essa culpa. Porque a gente sabe assim, olha, isso aqui que está acontecendo, como eu falei, é da fase, é uma adaptação que ele está a um local, às vezes de mudança de escola. Não é o meu caso, porque eu só tenho ele, mas né, você que tem 4. É chegada de um irmão, e aí bagunça a rotina, e até a criança se adaptar, ela vai estar mais desafiadora. Então, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, sabe o que a gente precisa fazer, eu acho que é mais fácil a gente lidar com a culpa. Por a gente saber assim, ok, como o meu marido falou comigo uma vez até, né, que eu tava meio nessa neura, assim, de, nossa, o que eu tô fazendo aqui de errado? E ele falou assim, Carol, não dá pra gente controlar o que a outra pessoa vai fazer. Então, você tem que ter clareza do que você tá fazendo, né? Então, assim, você saber como é que você vai tratar, como é que você vai conversar com a criança, como é que você vai conduzir os desafios. Mas a resposta da criança não tem como você controlar. Porque justamente porque é um outro ser humano, né? Eu sempre brinco que criança não é massinha de modelar. Que você pega, você coloca num molde e vai sair exatamente aquilo ali que você colocou. E é o tipo de coisa que você também, moldou. Às vezes em casa, a Gisele assim, filho, você quer comer? Aí ele fala, não. Não, tem que comer. Então fala, filho, come aqui, o prato tá aqui. Sim, você perguntou sim. E você fica bravo com a resposta. Como eu falei, né? Eu cheguei a fazer um rios lá no Psicomaternando com isso. Gente, se a criança não pode falar não pergunta. Não pergunte. Se não faz uma pergunta de sim ou não, se você não vai ouvir não. Porque como você falou, que a Gisele perguntou, ela fez um convite, vamos comer? Não. Você falar pra criança, vamos tomar banho, ela pode falar, não, obrigado. Não quero. Sim. Né? Eu até e aí você fica bravo, você fica bravo porque a criança recusa. Eu falei, gente, se não é um convite, não faça uma pergunta. Se é uma coisa que a criança precisa fazer, faça um aviso. É isso, olha, tá na hora da janta, do almoço, do lanche, tá na hora de comer. Ó, vem aqui, seu prato aqui pra comer. Você quer sentar do lado direito ou do lado esquerdo? O que você quer comer aqui? Você quer arroz, você quer macarrão, você dá as opções que tem. Mas se comer ou não é uma opção, não faça uma pergunta, né? Exatamente. Então, assim... Mas eu acho que quando a gente é mais intencional, né? Quando a gente sabe o que a gente está fazendo, eu acho que essa culpa diminui. Mas, assim, eu acho que ainda sobra uma pontinha de culpa justamente pelo julgamento, né? E é uma coisa que eu bato muito também na importância, mas eu sei o quanto é difícil, porque eu como mãe, como eu sempre falo, né? Nos meus atendimentos, nos meus cursos, é óbvio que eu trago o método, o que a teoria fala sobre desenvolvimento, sobre comportamento, eu trago o método da disciplina positiva, mas é claro que eu trago também a minha vivência de mãe. E assim, por todo esse julgamento social, por toda essa carga de perfeição que a sociedade traz, ainda é muito difícil. Então, eu acho que a culpa ainda vem por causa desse julgamento. Do que as pessoas vão pensar sobre o meu papel, sobre o que eu estou fazendo com o meu filho, porque as pessoas ainda pensam, né, que a birra é culpa dos pais, principalmente da mãe, né? Essa criança não foi educada, né? Vem aquele, cadê a mãe dessa criança? Por que ela está agindo desse jeito? Né? Quem que é a mãe do fulano? Porque o fulano está brigando com o meu filho. Então, assim, a gente ainda fica muito preocupado com o julgamento, porque parece que o comportamento dos nossos filhos é um efeito direto do que a gente faz, né? Sendo que a gente se esquece, como eu falei, que as nossas crianças, elas são pessoas com temperamentos diferentes. Elas não vêm, por mais que a gente pense nessa questão, né, que é um HD vazio, né, mas elas não são uma folha em branco, né? Elas vêm com o próprio temperamento. Você, principalmente, você tem 4 em casa, eu tenho certeza que você tem diferença ali nos 4, assim, que já vieram com eles. Eu falo, um dos grandes divisores de água
para poder entender meus filhos é estudar um pouco sobre a linguagem do amor. É saber o quanto que os gêmeos são diferentes. Sim. Um é totalmente diferente do outro. Então, eu falo isso para todos, né? Que ninguém é igual. Né? E dou o exemplo dos gêmeos. Ó, Heitor e Gael são parecidos, muito parecidos. Às vezes a gente confunde quem é quem. Mas a gente sabe quem é quem pelo jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de se comportar. Então, cada um tem seu jeito. Então, aí eu abro o leque para todos os outros assuntos em relação a tratar as pessoas iguais, porém, cada um na sua individualidade. Sim. Mas pode continuar. Não, mas é essa questão, né, da gente entender que, assim, o comportamento dos nossos filhos, né, ele não é o comportamento deles não é um atestado de boa mãe, de bom pai, né? Eu acho que você tem que estar ciente do trabalho que você está fazendo. E aquilo vai colher resultados. Pode ser a mais longo prazo, às vezes dá tão a curto prazo ali, você vai ter dificuldades, porque conviver com crianças traz dificuldades, elas estão aprendendo sobre o mundo, elas estão descobrindo um monte de coisa, né? E se a gente parar para pensar, é muita mudança em pouco tempo, né? Se você colocar, gente, uma criança de 2 anos, você pensa que em 2 anos ela aprendeu, ela nasceu sem saber nem engolir direito, ela tava, né, a única coisa que ela conseguia fazer era engolir, ela teve que aprender a respirar quando ela saiu do útero, e ela aprendeu a rolar, ela aprendeu a sentar, ela aprendeu a andar, ela aprendeu a falar, ela aprendeu a mastigar. Olha quanta coisa que essa criança aprendeu de significativo, e a gente quer que essa criança não fique surtada, né? Se a gente parar para pensar que, sei lá, às vezes você está fazendo um curso de capacitação, você está precisando aprender a usar ali determinado instrumento, determinada ferramenta, e você já fica com a cabeça cansada, às vezes aquele dia você fica estressado. Você pensa numa criança que, sei lá, a cada 2 meses aprende uma coisa, tipo, absurda. E é um boom na cabeça deles. É um boom na cabeça dela. E a gente não quer que essa criança esteja surtada, a gente quer que ela esteja, tipo assim, nossa, ela ficou ali um tempão engatinhando, e de repente ela tá andando em pé, e ela tem um mundo pela frente, e a gente quer que ela fique de boa, assim, né? Relax. Exatamente. Né? Então, assim, quando a gente precisa ter consciência do trabalho que a gente está fazendo, e o resultado vai vir, né? E uma coisa também, né, voltando, que a gente estava falando das crianças como nossos, que ensinam muito pra gente, né? Uma coisa que está muito em voga, né, o tal do mindfulness, né, da atenção plena, de você estar consciente, né, no agora, no que você está fazendo agora, para você não ter tanto essa coisa da culpa pelo que você fez, quanto da ansiedade do futuro. E assim, as crianças, elas são mestras, né, em atenção plena, em estarem conscientes no presente. E a gente briga com elas por causa disso, né? Porque às vezes a gente acha que é totalmente ok para a criança, e é uma coisa óbvia que a gente ensina, a criança tem que aprender a esperar, a entender que a gente não pode ter tudo que a gente quer na mão na hora. Mas as crianças, elas estão muito no agora, né? Até por questões mesmo neurológicas. Então, assim, elas são grandes mestres, né, em fazer a gente curtir o momento, né? Então, assim, é uma coisa que eu venho tentando fazer, que para mim é um desafio. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim, de ficar pensando já o que eu vou fazer, o que eu vou planejar. É uma coisa que eu estou tentando rever um pouco, né, nesse ano, e tentar, assim, se concentrar naquele momento ali, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa também que é muito importante. Eu falo muito sobre tempo de qualidade, né, com as crianças. Da gente pegar 15 minutos, meia hora e sentar com a criança, ou ir para o quintal com a criança, ir para a praça, o que seja, né? Eu falo sentar, não necessariamente fazer uma coisa sentado. Mas ficar aquele tempo ali com a criança, curtindo ali o que está acontecendo naquela hora, né? E isso, assim, e é um aprendizado que a gente vai levar para a vida, para o trabalho, pro estudo, da gente conseguir curtir o que está acontecendo ali exatamente naquele momento, né? E eu coloco até um adendo, né? O tempo de qualidade pode ser 5, 10, 15, 1 hora. Não se apegar ao tempo em si. Sim. Né? É curtir o momento mesmo. Né? Interagir verdadeiramente com a criança. Sim. E, Carol,
infelizmente já está começando a chegar para o final do nosso episódio, né? Essa pessoa fala muito aqui também, imagina, né? Você já estava consciente disso. Eu falo, né? Quando o assunto é bom, vai fluindo e quando a gente vê, o negócio já tá voando. Eu queria pedir para você uma indicação. Pode ser de livro, de série, de perfil, de pessoa, enfim. Alguma coisa para você indicar para os nossos ouvintes aqui do Papo de Pai. Olha, eu acho que assim, eu sou suspeita para falar em indicar a disciplina positiva, né? Sempre eu vou indicar qualquer um dos livros da série. Mas assim, eu acho que eu sempre gosto de falar assim desse livro, porque eu acho que ele é um excelente ponto de partida assim. A pessoa, sei lá, acabou de ter um filho ou tá grávida, né? Tá esperando um filho, vai adotar, tá na fila de adoção, enfim. Tá na expectativa de ter um filho, tem um filho e quer pensar no que ela vai quer ser mais intencional, né, na criação dos filhos, tem um livro que eu acho que é fundamental, que eu brinco que eu acho que precisa ser um livro assim de cabeceira, ele precisa ser dado no chá de bebê. Então, assim, gente, às vezes dá roupinha, mantinha, tal, o resto do pessoal já vai dar, bichinho de pelúcia, mas deem esse livro no chá de bebê para os amigos de vocês, que é um livro chamado Disciplina Sem Drama. É dos mesmos autores do Cérebro da Criança, né? Do Daniel J. Siegel e da Tina Penny Bryson. Mas eu acho que ele é muito assim, ele é muito instrumental, é muito assim, aquela cara de manual mesmo, sabe? De dar tudo bem mastigadinho, né? Como eu falei, eu gosto muito assim de mostrar assim, uma coisa que seja fácil para a pessoa aplicar, porque não adianta a gente ficar falando muita teoria. Eu sempre, óbvio, gosto de embasar, é por causa disso, por causa daquilo, mas a gente precisa dar ali uma tábua de salvação para a pessoa, né? A pessoa tá ali no caos, o que eu vou fazer para educar, o que eu vou fazer para disciplinar, né? Então, assim, eu acho que esse livro é fundamental, porque no Disciplina Sem Drama, eles dão todas essas explicações, assim, de uma forma muito simples. Por que você não deve bater na criança? Por que você não deve usar cantinho do pensamento? Mostram o que você vai fazer, o que você deve questionar na hora que você vai educar a sua criança, para você saber quando que você deve interromper ou não um comportamento, as perguntas que você deve se fazer antes de colocar algum comportamento, alguma ferramenta em prática. Então, assim, para mim é um livro que é fundamental, né? A gente sempre fala muito do cérebro da criança, né? Foi o meu livro de ponto de partida. Mas eu acho esse Disciplina Sem Drama, eu acho que ele é muito mais instrumental, sabe? Ele é muito mais prático para a pessoa saber, assim, entender exatamente o que ela deve e o que ela não deve fazer para começar esse ponto de partida, assim, para uma educação mais respeitosa, entendendo o porquê que ela vai fazer, entendendo o porquê desses processos, entendendo como é que funciona o cérebro da criança dela e por que ela deve agir daquele jeito, né? Então, assim, eu acho que a minha indicação é essa, que eu acho que é um ótimo ponto de partida. Eu ia falar justamente isso, né? Para quem ainda não... vou ler aquele livro depois. Comece por esse, então, né? Sim. Já é um início e muita gente gosta de ler manual, né? No sentido bem figurado da coisa. Sim, não é um manual que você vai isso, falar aquilo. Pelo menos você tem um norte. Sim, né? Esse é o que eu falei, dá um norte de você entender por que você não vai fazer isso aqui. Olha, agora que a gente já explicou por que você não vai fazer isso aqui, então agora a gente vai te dar um passo a passo aqui, o que você pode fazer, o que você precisa entender para você saber lidar melhor com os desafios do seu filho. E o que eles mesmos falam, né? O disciplinar sem drama é justamente essa coisa de tanto você não ter tanta dificuldade, quanto você não ter esse caos que às vezes fica dentro de casa, de ter discussão, de virar mesmo esse cabo de guerra, essa luta de como se os pais e os filhos fossem lados diferentes de uma Sim. batalha, né? Então, assim, eu acho que esse é bem assim, tem essa cara mesmo de manual, assim, que tem uma aplicação bem, bem prática e já vai abrir as portas, assim, para quem estiver buscando, né, uma educação mais respeitosa, já vai trazer um embasamento aí bem bacana sobre a educação respeitosa, né? E, claro, os livros aí da série da disciplina positiva também, assim, dão um suporte bem grande, né? É para ter uma educação mais assertiva, né? Sim. Pelo menos você sabe o que está fazendo de verdade, né? Se está certo ou não. Eu costumo falar que nós somos uma geração da década de 80.
Então, tem muitos traumas, medos, cicatrizes emocionais por conta da bagagem que nossos pais tinham. Sim. Né? Que a gente está decidindo passar isso para frente ou não com os nossos filhos. Na grande maioria das vezes, a gente decide não passar. Lá na frente, meus filhos vão reclamar que estão sofrendo disso ou daquilo, que eu não sei. Às vezes eu estou errando, não sei. Mas eu acredito que eu esteja acertando porque já estou no caminho de entender o que funciona, o que isso desperta, quais são as consequências de cada ato, né? E naquela época não tinha, né? Sim. E agora, para fechar mesmo, queria que você deixasse uma mensagem para o futuro, para Santiago, quando ouvir, nossa, minha mãe foi num podcast, o que ela falou sobre mim? Então, uma mensagem para o futuro para ele. Caramba, gente, que difícil. Deixar uma mensagem nele para o futuro, assim, do que eu queria que ele pensasse. Sim, o que estiver passando no seu coração agora. Caramba, gente, que difícil. Eu acho que, assim, eu faço muita coisa, como eu falei, né? Mesmo errando, assim, tentando acertar o... Ai, vou até chorar. À vontade. Tentando acertar o máximo possível, assim. Então, não sou perfeita, até porque eu não busco a perfeição, mas, assim, acho que eu tô nesse caminho de errar bem menos do que eu errava antes e tentar me relacionar com ele, assim, de uma forma muito mais respeitosa e de um jeito que ele possa trazer muitos frutos bons, assim, na vida dele. E tenho certeza que ele vai colher muitos frutos, vai se orgulhar bastante da mãe que tem, do pai que tem. E, Carol, muito obrigado. Já vou deixar de antemão um convite para o futuro, para falar um pouco de rotina, falar, até abrindo um parêntese rápido, né? Até em conjunção com o que você disse agora, esse recado para o futuro, para o Santiago, eu falo que a Helena, a minha caçula, ela é extremamente pra frente. Ela dá um baile nos meninos. E quem olha de fora isso já vai taxar minha filha desde criança. E nós em casa precisamos trabalhar muito para que ela entenda que ela pode ser quem ela quiser. Então, não tenha vergonha, não tenha travas, não tenha medo do que as pessoas vão pensar ou falar dela. Né? É importante que a gente está no caminho certo. Né? Dando orientação, dando caminhos, dando possibilidades. Agora, o que eles vão fazer com tudo isso já é uma questão deles, não é mesmo? Sim. Então, isso eu acredito que seja uma criação respeitosa. Com certeza. Né? Esse é o pequeno relato da nossa vivência em casa, até aproveitando o tema aqui que a gente conversou agora. Com certeza. Carol, gratidão. Eu que agradeço. Só chamar aí pra gente falar, só qualquer coisa, rotina, falar sobre birra. Maravilha. E deixa o seu arroba para quem quiser te encontrar nesse mundinho virtual. Então, sigam lá, @psicomaternando, né? Como a gente falou um pouquinho, né, no começo, lá sempre, né, eu sempre falo, vai ter parte sobre aprendizagem, tem que retomar um pouco, né, porque a parte da psicopedagogia ano passado acabou ficando um pouco de lado, mas tem muita questão sobre aprendizagem, sobre comportamento, né, a gente tem um foco muito grande no comportamento, sobre maternidade, tanto que eu até brinquei um tempo atrás, né, porque quando a gente ficava com coisa de marketing, né, você tem que ter linha editorial, eu falei, gente, eu não tenho como ter linha editorial, porque eu tenho muita coisa aqui na cabeça para falar, de maternidade, de comportamento infantil, de cérebro da criança, de desenvolvimento, de transtornos de aprendizagem, né, de tudo isso. Então, lá no Psicomaternando vocês vão encontrar conteúdo gratuito, vão encontrar também o direcionamento, né, para fazer os cursos. Hoje em dia não estou com curso com acompanhamento aberto, né, mas tem os treinamentos que são gravados, que estão lá disponíveis. Então, tem treinamento sobre birra, tem treinamento sobre o cérebro da criança. Tem as consultorias também, né, personalizadas, caso você tenha um desafio, né, de comportamento dentro da sua casa, que você esteja precisando, né, de uma ajuda assim, mais uma dedicação assim, né, mais exclusiva, que a gente vai mergulhar a fundo nesse desafio. Ou se estiver precisando de ajuda para restabelecer a rotina, né, principalmente porque a gente viveu esse caos aí há 2 anos, né, que tem escola, não tem escola, então fica em casa, não fica, né? Tipo, fica em casa, vai para a escola, então a rotina acaba ficando meio bagunçada. Então, se precisar de ajuda para
arrumar rotina também. Na consultoria a gente também faz isso, né? Tem o livro que eu participei, né, no ano passado, que foi o Alto Amor, né, Expressões de Gênero e Relacionamentos, né, que eu falei sobre... É um livro escrito, né, por vários autores, são mais de 20 autores. Eu especificamente falei, né, sobre parentalidade, falei sobre paternidade, dei um puxãozinho de orelha aí amigável, né, nos pais para eles se movimentarem mais, né, serem mais proativos, né, na criação das crianças. E vou dar um spoiler aqui já, tá? Opa. Já vou dar um spoiler aqui. Tá previsto para outubro, se eu não me engano. A sequência do Alto Amor, né, coordenada por mim. Dessa vez, eu sou uma das coordenadoras do livro, junto com a Ellen Senra, que já foi coordenadora dos outros dois, né? A Ellen é psicóloga. E justamente por essa questão de eu falar, né, que a gente precisa, para a gente conseguir mudar a sociedade estruturalmente, a gente precisa cuidar das crianças, né? Eu acho que não faz sentido a gente falar de auto-amor sem começar essa questão de pensar, né, cultivar uma boa autoestima, um bom senso de autovalor desde a infância, né? Porque é muito mais fácil a gente começar certo do zero do que a gente consertar adulto quebrado depois, né? Como você falou, a gente traz vários traumas, traz várias bagagens, então é muito melhor que os nossos filhos tenham pelo menos menos traumas. Não digo que eles não tenham traumas, que é muito difícil, mas que eles tenham menos traumas quando eles chegarem na vida adulta. Ou que tenham traumas diferentes, né? Eles têm traumas diferentes, pelo menos dos que a gente tiver, dos que a gente teve, né? Então, eu e a Ellen, né, a gente se reuniu e tem um time de coautoras sensacionais. Então a gente vai lançar o Alto Amor e Vínculos de Afeto, né? É o nome do livro. A previsão de lançamento está em outubro. Então, eu, a Ellen e mais dezenas de mulheres sensacionais, nós vamos falar sobre todas as questões que envolvem, né? Sobre justamente esse desenvolvimento da autoestima, desde o nascimento do bebê até a chegada da juventude. Então, a gente vai falar sobre a construção dos laços com a mãe, a gente vai falar sobre disciplina positiva, vai falar sobre comunicação não violenta, vai falar sobre os efeitos de uma educação autoritária. E, tiveram vários outros temas, até que não estavam propostos inicialmente, né, pela gente, porque quando a gente propôs o livro para a editora, a gente colocou um escopo com os temas, mas acabaram que vieram outras propostas maravilhosas, Então, tem gente falando sobre mindfulness, a importância, né, dessa questão da atenção plena para as crianças, falando sobre musicoterapia, né? Essa coisa de você cantar para sua criança, de ouvir a voz da criança, né? Da gente cantar desde de bebê, né? Cantar para o bebê desde a barriga. Então, não é modéstia à parte, não é só porque eu estou coordenando, mas eu cheguei a falar isso no Instagram, né? Eu lendo, né? Uma das funções, óbvio, como coordenadora, eu tenho que aprovar todos os textos, né? E cada texto que eu li, eu falava gente, que coisa sensacional, Então, modéstia à parte, mas o livro tá muito, muito bom, um material muito bom. E, como a gente estava falando em questão de manual, né, de indicação, não é querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando, mas, é um livro que eu acho que vai ser, um farol, um guia muito, muito bacana, para os pais, para as pessoas que querem entender mais sobre a infância, essa foi a nossa intenção. Desde a construção da escolha dos temas que a gente ia colocar, foi uma construção muito grande mesmo para chegar nesse objetivo de ser um livro que fosse um guia para todo mundo que está interessado na infância, todo mundo que está interessado em oferecer uma educação melhor para as crianças, que esse livro servisse como um guia. Então, em outubro, se Deus quiser, que a gente tem todas as intercorrências de pandemia, atrasos, mas a previsão para outubro está lançando aí o Alto Amor e Vínculos de Afeto. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Mais uma vez, gratidão, Carol. Eu que agradeço, Niltinho. Estamos juntos aí, que a gente possa proporcionar muitos desses encontros. Amém. Tamo junto, beijão no coração e até a próxima.